Olá, sejam bem-vindos ao E Se? Hoje, vamos explorar um cenário perturbador. O que aconteceria se todas as bombas nucleares do mundo fossem detonadas ao mesmo tempo? Embora não existam fontes claras que respondam diretamente a essa pergunta, reunimos cientistas para calcular e encontrar uma resposta definitiva para essa questão científica crucial. Atualmente, existem cerca de 15 mil armas nucleares no planeta. Estados Unidos e Rússia possuem cerca de 7 mil cada um, enquanto França, China, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte possuem juntas cerca de 1.000. Mas qual é o verdadeiro poder destrutivo dessas armas? Vamos colocar esses números em perspectiva. A Terra tem aproximadamente 4.500 cidades ou zonas urbanas com pelo menos 100 mil habitantes. Supondo que seriam necessárias, em média, 3 bombas para destruir uma cidade, nosso arsenal nuclear poderia destruir todas as cidades da Terra e matar mais de 3 bilhões de pessoas, quase metade da população humana, em um instante, ainda restando 1.500 armas nucleares. Alguns especialistas podem chamar isso de exagero, mas é evidente que temos armas nucleares suficientes para causar danos enormes. Mas e se empilhássemos todas as 15 mil bombas e puxássemos o gatilho? Vamos imaginar essa pilha nuclear na Amazônia, apenas para mostrar à natureza quem manda. Nossas ogivas empilhadas caberiam em um pequeno armazém. Uma ogiva típica dos Estados Unidos tem o poder de 200 mil toneladas de TNT. Assim, 15 mil ogivas equivaleriam a 3 bilhões de toneladas de TNT, o suficiente para reconstruir a ilha de Manhattan com todos os seus arranha-céus usando pilhas de TNT. A energia dessa explosão seria comparável à erupção vulcânica de Krakatoa em 1883, uma das mais violentas da história, que destruiu 70% da ilha e matou dezenas de milhares de pessoas. Nossa pilha nuclear conteria 15 vezes a energia da erupção de Krakatoa. Ao apertar o botão, uma bola de fogo de 50 km de diâmetro vaporiza tudo em seu caminho, criando uma onda de choque que aplanaria 3.000 km² de floresta. Todos os seres vivos dentro de 250 quilômetros queimariam. A explosão seria ouvida no mundo todo, e a onda de pressão circundaria a Terra dezenas de vezes nas próximas semanas. Milhões de toneladas de material incinerado seriam lançados na atmosfera, e a nuvem de cogumelo alcançaria a estratosfera, empurrando-a para o espaço. Após a calmaria, restaria uma cratera de 10 quilômetros de diâmetro no centro do pior incêndio do planeta em milênios, que se espalharia pela América do Sul, queimando florestas e cidades. O material radioativo mataria seres vivos numa vasta área ao redor da cratera, e centenas de quilômetros a favor do vento ficariam inabitáveis. A chuva radioativa se espalharia pelo planeta, duplicando a quantidade de material radioativo no ambiente. Isso não acabaria com a civilização, mas aumentaria os casos de câncer. Parte das partículas alcançaria a borda do espaço, causando um inverno nuclear que poderia reduzir a temperatura global por alguns anos. Essa explosão seria devastadora para a América do Sul, especialmente para o Brasil, transformando a floresta amazônica em história. A vida humana, contudo, continuaria de alguma forma. Mas e se explodíssemos ainda mais armas nucleares? Suponhamos que decidíssemos minerar cada pedacinho de urânio na Terra e construir o maior número possível de bombas nucleares. Atualmente, estima-se que há cerca de 35 milhões de toneladas de urânio na crosta terrestre, suficiente para energizar a população humana por mais de 2.000 anos ou construir milhões de ogivas nucleares. Vamos criar uma pilha com 10 bilhões de bombas de Hiroshima, formando um cubo de 3 km de altura, contendo aproximadamente a energia do asteroide que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. A explosão formaria uma bola de fogo visível por metade da América do Sul. A energia seria tão intensa que o chão espirraria como água, formando uma cratera de 100 km de diâmetro. O leito rochoso seria vaporizado, e milhares de toneladas de material seriam lançadas ao espaço. Parte do material deixaria a Terra para sempre, enquanto a maior parte choveria como detritos fervilhantes, elevando a temperatura da atmosfera e causando tempestades de fogo no mundo todo. A crosta terrestre tremeria como um sino, com terremotos globais dizimando cidades e ventos fortes como furacões derrubando todas as árvores da América do Sul. Incêndios florestais devorariam o continente, e a queima da Amazônia formaria cinzas que impediriam a luz solar de alcançar a superfície, iniciando um inverno global que poderia durar décadas, extinguindo todas as grandes espécies animais, incluindo os humanos. Nesse ponto, a chuva radioativa seria irrelevante. Este seria o evento de extinção da humanidade.
Astronautas na Estação Espacial Internacional poderiam desfrutar a vista por um tempo, mas é provável que as rochas lançadas em órbita destruíssem a estação. Aqueles que sobrevivessem em bunkers ou submarinos encontrariam um mundo devastado, carbonizado, congelante e radioativo quando saíssem. O planeta, porém, não se importaria. Em alguns milhões de anos, as feridas das explosões sarariam e a vida voltaria a prosperar, talvez mais do que quando os humanos existiam. Se a vida inteligente emergisse novamente, talvez pudesse descobrir o que aconteceu ao estudar a geologia. Encontraria uma camada bizarra e muito fina de rocha rica em elementos radioativos, metais raros e plásticos, e provavelmente ficariam muito confusos. Visualize o início da explosão, uma imensa bola de fogo que se expande rapidamente, devorando árvores e animais, transformando a paisagem exuberante da Amazônia em um deserto carbonizado. A floresta, que antes era um refúgio de biodiversidade, se tornaria um inferno ardente. O calor intenso gerado pela explosão seria sentido a centenas de quilômetros de distância, e a radiação liberada contaminaria solos e rios, causando a morte de incontáveis espécies e tornando a área inabitável por gerações. A onda de choque gerada pela detonação atravessaria continentes, destruindo infraestruturas e criando uma cascata de destruição que não respeitaria fronteiras. Edifícios desmoronariam, pontes ruiriam, e milhões de pessoas seriam instantaneamente vaporizadas. A magnitude do som seria ensurdecedora, reverberando pelo globo e deixando uma cicatriz auditiva na memória da Terra. À medida que a poeira e a cinza subissem aos céus, a atmosfera se encheria de partículas que bloqueariam a luz solar. O planeta mergulharia em uma escuridão prolongada, e a temperatura global cairia drasticamente. Este inverno nuclear traria consigo falhas nas colheitas, fome generalizada e um colapso das cadeias alimentares. Os poucos sobreviventes enfrentariam um mundo hostil, onde a radiação e a falta de recursos tornariam a luta pela sobrevivência incrivelmente árdua. A tragédia não pararia na destruição física imediata. A exposição à radiação causaria uma explosão de casos de câncer e outras doenças relacionadas à radiação. As mutações genéticas se espalhariam, afetando futuras gerações e alterando irrevogavelmente a genética das espécies sobreviventes. As zonas mais afetadas permaneceriam tóxicas por séculos, criando áreas desertas que antes eram vibrantes de vida. Nos mares, a explosão teria um impacto devastador nas correntes oceânicas e nos ecossistemas marinhos. A radioatividade penetraria profundamente nas águas, afetando a vida marinha de formas imprevisíveis. As populações de peixes, mamíferos marinhos e corais enfrentariam um declínio catastrófico, alterando para sempre a dinâmica dos oceanos. Enquanto isso, o material lançado no espaço pela explosão se espalharia pela órbita terrestre, criando perigos adicionais para satélites e estações espaciais. As rochas e detritos poderiam colidir com equipamentos espaciais, desencadeando mais destruição. Os astronautas, que antes observavam a Terra de uma posição privilegiada, viriam seu refúgio no espaço se tornar um campo minado de destroços. As cicatrizes das explosões e do inverno nuclear levariam milhões de anos para desaparecer. Novas formas de vida surgiriam para preencher os nichos deixados pelas espécies extintas. A evolução seguiria seu curso, e o planeta poderia até florescer novamente, mas de uma maneira completamente diferente daquela que conhecemos hoje. Se uma nova forma de vida inteligente emergisse, ela estudaria o passado geológico da Terra e encontraria evidências desse cataclismo. Camadas de rochas ricas em elementos radioativos, metais raros e plásticos contariam a história de uma civilização que uma vez dominou o planeta, apenas para se destruir com suas próprias armas. A nova espécie tentaria compreender o que aconteceu, e talvez isso serviria de advertência para evitar os mesmos erros no futuro. Em resumo, detonar todas as bombas nucleares do mundo de uma só vez resultaria em uma destruição inimaginável, transformando nosso planeta em um lugar inóspito e marcando o fim da civilização como a conhecemos. A Terra eventualmente se recuperaria, mas a humanidade provavelmente não faria parte desse futuro renascido. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e fique à vontade para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos episódios, onde continuaremos a explorar cenários intrigantes e fascinantes como este. Obrigado por assistir e até a próxima!